Amém, meus irmãos. Que coisa boa, né? Poder, em momentos como esse que estamos vivendo, poder celebrar o amor do Senhor e lembrar o quanto Ele nos ama. Então, nesta manhã, eu gostaria de pedir que você abrisse a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Os irmãos que têm acompanhado, nós temos ministrado uma série de mensagens sobre a mensagem de Apocalipse para tempos difíceis. Esta é a sexta mensagem da série. Então, você que está em casa, tranquilo, lembre-se, é uma escola bíblica dominical. Então, não temos como ter uma escola bíblica dominical sem você estar com a Bíblia aí do seu lado, próximo de você. E eu quero que você abra em Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo de número 4 até o versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4 até o versículo de número 6. Diz o texto: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria repetir a última parte do versículo 5 até o 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A imagem de Deus sentada em um trono, com o livro selado na sua mão direita, proporcionou à igreja da época e a João uma visão de um Deus soberano que governa e controla todas as coisas. Nós vimos isso exatamente na primeira mensagem da série. A imagem do cordeiro tomando o livro selado com 7 selos e abrindo cada um dos selos, proporcionou a João e aos cristãos de sua época uma visão do Cristo como o Senhor da história, como aquele que conduz e controla todos os processos históricos. Nós vimos isso na segunda e terceira mensagens dessa série. A abertura do 6º e do 7º selo, com os anjos preparando-se para tocar as trombetas em resposta às orações dos santos, proporcionou a João e aos cristãos da época uma visão de Deus como o justo juiz. Nós vimos isso na 4ª e 5ª mensagens desta série. Com o capítulo 7, ou o capítulo 7, com a visão dos 144 mil selados com 7 selos, ou com o selo do Deus vivo, e com a visão de uma multidão inumerável, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, proporcionou a João e às igrejas da época uma visão do Deus que guarda o seu povo. Porém, meus irmãos, algo tão importante quanto essas visões é a certeza de que, apesar dos sofrimentos e apesar das perseguições, nós ainda continuamos sendo alvos do amor do Redentor. Quando nós lemos o capítulo ou os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor declarou abertamente o seu amor para 2 das 7 igrejas. Por exemplo, se você ler o capítulo 3 de Apocalipse, o versículo de número 9, o Senhor se reportou para a igreja de Filadélfia e ele disse: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A igreja de Filadélfia, das 7 igrejas, era a melhor. Para essa igreja, o Senhor não emitiu nenhuma palavra de repreensão, nenhuma palavra que pudesse desabonar a integridade desta igreja. Mas para essa igreja, o Senhor foi muito claro quando ele disse: eles vão reconhecer que eu te amei. Mas é curioso que no capítulo 3, no verso de número 19, depois que Jesus repreendeu duramente a igreja de Laodiceia, e ele disse para a igreja de Laodiceia que ela era uma igreja morna, uma igreja neutra, uma igreja indiferente, uma igreja que estava provocando nele náuseas e que ele estava a ponto de vomitar aquela igreja. No versículo 19 ele vai dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, ele declarou o seu amor abertamente para Laodiceia, que era a pior das 7. Meus irmãos, a primeira, que era Filadélfia, estava sendo alvo de perseguições por parte da comunidade judaica. Os judeus, os seus perseguidores, saberiam e reconheceriam o quanto o Senhor amava aquela igreja. A segunda, que era Laodiceia, havia se tornado uma igreja orgulhosa, uma igreja autossuficiente, uma igreja neutra, uma igreja indiferente. Esta foi duramente repreendida pelo Senhor como expressão do amor do Senhor por ela. O que eu quero dizer com isso? Que tanto uma, Filadélfia, quanto a outra, Laodiceia, era amada pelo Cristo glorificado. Esse texto mostra o amor de Cristo tanto pela igreja derrotada, Laodiceia, como pela igreja vencedora, Filadélfia. Esse texto mostra que o Senhor amava tanto a igreja saudável, que era Filadélfia, quanto a igreja doente, que era Laodiceia. Então esse texto vai deixar de maneira muito clara que nem a falta de influência, nem a autossuficiência, nem a perseguição, nem o orgulho espiritual eram capazes de anular, de alterar o amor de Jesus pela sua igreja. Filadélfia tinha pouca força. Filadélfia tinha pouca influência. Filadélfia era desprezada. Filadélfia era perseguida, mas era uma igreja amada. Por outro lado, Laodiceia era uma igreja influente. Laodiceia era rica.
Laodiceia era materialmente abastada. Laodiceia era uma igreja orgulhosa, era uma igreja cheia de autossuficiência, mas também era alvo do amor do Senhor. Porém, além dessas duas declarações de amor, nós encontramos logo na introdução do livro de Apocalipse uma doxologia. O que é isso, pastor? Um hino de louvor e de exaltação à pessoa de Cristo. Se você leu ou prestou atenção na leitura do capítulo 1, do verso 4 até o 6, você vai perceber que João, ele primeiro faz aquela introdução que é básica, que é conhecida no mundo antigo, de uma epístola. No verso 4, ele se apresenta como o remetente da carta. Ele também vai mostrar quem são os destinatários, que são as 7 igrejas, e ele vai dar uma saudação comum, que era graça e paz. Mas ele vai dar uma saudação trinitariana. Ele vai dizer que é graça e paz da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, ou seja, da parte do Deus eterno. Logo em seguida, ele vai dizer que essa graça e paz é da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ou seja, é da parte do Espírito Santo em toda a sua plenitude. E ele vai dizer que essa graça e paz é da parte de Jesus Cristo. E ele vai colocar alguns epítetos, alguns títulos. Ele vai chamar de Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Ponto. Mas logo em seguida, ele vai escrever uma doxologia, um hino de louvor. Ele vai dizer, olha, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, aquele que nos ama, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que nós temos aqui? João, ele encontrava-se preso. Mas logo em seguida, mesmo estando preso, ele escreve uma doxologia, um hino de louvor. E ele vai deixar claro que a maior expressão desse amor foi o sangue derramado para nos libertar do poder e domínio do pecado. Ele vai deixar claro que a maior expressão desse amor foi a sua morte sacrificial na cruz para a nossa redenção. Meus irmãos, no Calvário, ele pagou o preço da nossa libertação. Por isso que Paulo, na sua carta aos Romanos, ele corrobora essa verdade do Apocalipse, quando ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Preste atenção nisso aqui. Nós vemos João, mesmo preso na ilha de Patmos, nós vemos um João que, mesmo considerado e tratado como exilado político, vivendo em um lugar inóspito e desconfortável, distante e isolado da família, distante e isolado da igreja, seguramente trabalhando na exploração de minas, esse João, ele foi capaz de reconhecer e celebrar o amor do Senhor. Então ele vai escrever a doxologia dizendo, aquele que nos ama. Portanto, nós podemos dizer que na ilha de Patmos, ele teve também uma visão, ou seja, ele também foi capaz de enxergar o Redentor que ama o seu povo. Meus queridos irmãos,
Normalmente, quando nós estamos sofrendo, nós somos tentados a questionar o amor de Deus. Ou seja, os sofrimentos, as angústias, os perigos, as ameaças, as perdas, as dores da vida têm o potencial de nos levar a desacreditar do amor de Deus. Tem o potencial de embaçar ou distorcer a nossa visão de Deus. Em Romanos capítulo 8, do verso 35 ao 39, Paulo faz uma lista de coisas, de acontecimentos desagradáveis, de situações incômodas e seres espirituais que aos olhos humanos têm a capacidade de nos separar do amor de Deus. Ele fala da tribulação, ele fala de angústia, ele fala de fome, ele fala de nudez, de perigo, de espada. No entanto, sua convicção mais profunda era que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem mesmo a repugnante morte. E nesses dias em que nós estamos vivendo, é possível que os dias difíceis que estamos vivendo e que a noite escura dessa pandemia pela qual nós estamos passando, é possível que essas coisas estejam deturpando ou distorcendo a visão de alguns do amor de Deus. É possível que o medo e o pânico causados pelo avanço do coronavírus e que o rastro de sofrimento e morte que esse inimigo invisível tem deixado no mundo, é possível que tudo isso esteja alterando e desvirtuando a percepção de alguns acerca do amor de Cristo. É possível que as perdas de vidas humanas, as perdas de recursos materiais que têm afligido a nossa sociedade e talvez a nós mesmos, é possível que estas coisas estejam afetando a confiança de alguns no amor do Senhor. No entanto, meus irmãos, precisamos alimentar a nossa fé e a nossa esperança na convicção de que o nosso Redentor nos ama. Esta era a convicção de João. Portanto, nós não podemos medir o seu amor por nós com base nas circunstâncias externas dolorosas que nós experimentamos. Porque, irmãos, não são estas coisas que determinam que Ele nos ama ou não. Ou seja, o padrão de medida do seu amor por nós não é, ou não são, ou não é o quanto nós prosperamos. O padrão de medida do seu amor por nós não é o quanto nós somos materialmente abençoados. O padrão de medida do seu amor por nós não é o quanto nós estamos saudáveis. Mas o padrão de medida do seu amor por nós é a sua obra de redenção consumada na cruz do Calvário. Portanto, eu quero lhe dizer nesta manhã, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo em nosso país, em meio a tudo isso que nós temos acompanhado, que está acontecendo no mundo, em meio a tudo isso, confie no amor incondicional do Senhor. Porque nenhuma circunstância externa pode alterar o seu amor por nós. Quando você for tentado a questionar ou a desacreditar do amor do Senhor,
lembre-se sempre da cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi e continua sendo a maior evidência do amor de Deus por nós. Então eu quero concluir essa mensagem, concluir esta reflexão, citando para você o que o apóstolo João, o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse, eu queria que você lembrasse do que ele disse quando escreveu a sua primeira carta. Ele disse: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então eu quero terminar dizendo para você que nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde nós estamos vivendo esse isolamento social, nesse tempo onde nós não estamos podendo cultuar juntos no mesmo lugar, nesse tempo onde talvez você esteja sofrendo algumas perdas, talvez a perda da saúde, para alguns a perda de recursos materiais, a perda de empregos, talvez a sua empresa esteja sendo afetada por isso. Toda essa situação que nos causa incômodo, que em meio a tudo isso eu queria te dizer que além da visão do Deus que está sentado no trono com o livro na mão, e além da visão do Cordeiro que foi morto com o livro na mão, rompendo cada um dos 7 selos, além dessa visão, além da visão do Deus que guarda o seu povo, aqueles que são selados e que são lavados pelo sangue do Cordeiro, além da visão do Deus que é o justo juiz e que em resposta às orações dos santos, Ele derrama o seu juízo sobre a terra. Além dessas visões, eu queria te desafiar a ter uma visão do Redentor que nos ama. Nada nem ninguém pode alterar o seu amor por nós na coletividade, nem por você na individualidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Mas eu gostaria de finalizar esse momento orando com você, pedindo a bênção, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus sobre nós, pedindo que Ele preserve o nosso coração e a nossa visão, para que nada venha distorcer ou atrapalhar ou alterar a nossa visão do Redentor que nos ama. Pai, eu quero render graças ao Senhor por este momento aqui, pela vida dos meus irmãos e irmãs, pelo momento que nós estamos passando, vivendo, experimentando, ó Deus, nesses últimos dias. Nós queremos clamar ao Deus entronizado, nós queremos clamar ao Cordeiro, o Senhor da história, que o Senhor venha guardar o nosso coração e a nossa mente, que o Senhor venha alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Tu sabes aqueles dias em que nós perdemos um pouco desta esperança. Tu sabes aqueles dias em que nós amanhecemos preocupados, entristecidos. Tu sabes aqueles dias em que nós ouvimos as más notícias da televisão, ó Deus, e o nosso coração fica angustiado. Tu sabes aqueles dias em que nós olhamos para o horizonte e a única coisa que às vezes nós conseguimos enxergar é uma nuvem escura no horizonte. Pai, não permita que estas coisas venham deturpar, distorcer ou alterar a nossa visão do amor do Senhor. Que como o apóstolo João na ilha de Patmos, que estava preso, exilado político, distante da família e distante da igreja,
como João, nós possamos celebrar aquele que nos ama e que se entregou pelos nossos pecados e pela nossa libertação. Que como o apóstolo Paulo, nós possamos confessar que nada, nenhuma criatura, seja no céu, seja na terra, seja anjo, seja principado, seja potestade, nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Nos abençoe, abençoe o teu povo. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.